Já são 10 anos de Lei Maria da Penha. O projeto na época foi uma conquista, mas até hoje as notícias de violência contra a mulher são quase diárias. Esse é o nosso assunto de hoje no quadro Seus Direitos. Esta mulher que não quis ser identificada revela o horror que já sofreu na mão do marido. Chegava em casa alcoolizado, né, e sempre começava a dar um empurrão, prendendo um tapa, xingava, me humilhava, me ofendendo, né? Falava de baixo falando que não era nada, que não tinha ninguém, né? Sempre me humilhando. Após as agressões, ela hoje se refugia no abrigo para mulheres, com os 3 filhos, que também passaram a ser alvo do pai violento. Tenho medo de fazer uma coisa que eu vejo, casos na televisão de homens que matam a mulher, os filhos, né? Depois se matam. E eu fiquei muito, nessa última vez assim, fiquei com muito medo por causa dos meus filhos. Ele gostava muito dos filhos, mas eu vi que ele já estava partindo, né, pro lado da criança. De acordo com a Delegacia da Mulher de Goiânia, só no primeiro semestre deste ano foram realizadas 230 prisões com base na Lei Maria da Penha, 470 pedidos de medidas protetivas e 2.276 registros de violência contra a mulher. Para a presidente do Centro de Valorização da Mulher, criado há 35 anos, a lei foi bem-vinda, mas precisa avançar mais. Nós precisamos ainda de tirar muita coisa do papel, criar abrigos, criar defensorias, procurar uma forma de ampliar as delegacias, fazer delegacia em todas as regiões, fazer delegacia nas cidades da qual é permitido pela lei. Então nós precisamos de fortalecer essa lei. E é justamente aqui no Cevan onde muitas mulheres vêm procurar abrigo. Atualmente, a casa conta com 61 pessoas, entre mulheres, meninas adolescentes e crianças. Aqui chegam todo tipo de mulher. A violência contra a mulher não escolhe etnia, escolhe nada, principalmente poder aquisitivo. Claro que quem nos procura é aquela que não tem uma forma de estar recorrendo a alguém, não tem um hotel, não tem um bom advogado. Então, infelizmente, é a classe menos favorecida que vem para o abrigamento. Quando elas saem daqui, voltam a sofrer agressões. No Congresso Nacional, tramita um projeto de lei que autoriza os delegados a concederem medidas protetivas a elas. Mas essa iniciativa não deveria ser tomada por um juiz? E para falar sobre esse assunto, nós convidamos a delegada Silvana Nunes, que é presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia de Goiás. Delegada, eu queria já repassar essa pergunta para a senhora. Como é que funciona essa questão das medidas protetivas? Sim, muito obrigada pela presença, nós agradecemos em nome de todos os delegados de Polícia Civil do Estado de Goiás. Hoje, atualmente, a Lei Maria da Penha, ela prevê que, a partir do momento em que a vítima ela sofre uma violência doméstica, ela tem o direito de se dirigir até uma delegacia de polícia e solicitar para aquela equipe de servidores lá de policiais civis, ao delegado que estará presente, que o Poder Judiciário defina as medidas protetivas de urgência que vão protegê-la. Quais são hoje as medidas protetivas que a Lei Maria da Penha prevê? Aquelas que visam principalmente a sua proteção, né, de forma emergencial. A proibição do agressor de se aproximar da vítima, o afastamento do lar desse agressor para que ela deixe de conviver ali com o seu algoz, com a pessoa que acabou de agredi-la, e dentre outras medidas, como, por exemplo, estabelecer já alimentos quando tem filhos. Hoje, como que funciona? A vítima chega na delegacia lesionada, assim que ela prova que ela foi vitimada por um homem, o qual tem convivência com ela, possui um relacionamento, ela pede ao delegado essas medidas e o delegado, em 48 horas, ele tem esse prazo para encaminhar as medidas para o Poder Judiciário e a lei fala que o juiz que receber as medidas também tem 48 horas para decretar as medidas.
E depois disso, o oficial de justiça tem que entregar essas medidas, fazer valer as medidas e comunicar ao autor que ele não poderá ou se aproximar da vítima ou terá que sair do lar. Esse processo é demorado, delegado? Então, hoje nós temos visto que esse prazo da lei, ele não está sendo, nós não estamos conseguindo fazer com que nesse prazo de 6 dias, que é 48 mais 48, a vítima ela tenha essa proteção. Por quê? Aqui em Goiânia, normalmente, onde tem juizado, nós temos casos de demorar 15 dias, 1 mês. Temos casos, por exemplo, os casos mais graves nem são nas capitais que tem o Poder Judiciário especializado, que é a vara especializada. Por exemplo, cidade de Valparaíso, ali no entorno, temos notícias que as medidas de lá demoram mais ou menos 6 meses para chegar até as mãos da vítima. Esse período em que a vítima vá até a delegacia pedindo socorro e denunciar o agressor, até o período em que efetivamente o autor recebe essa determinação, é o período em que ela corre muito risco. E ele toma conhecimento que ela denunciou, mas ainda não recebeu nenhuma restrição estatal para que ele pare, que as lesões cessem. E infelizmente, nesse período temos mortes acontecendo. Algumas mulheres estão tendo sua vida ceifadas exatamente nesse período em que ela vai à delegacia denunciar e o Estado não consegue atingir o seu braço para que a vítima tenha essa proteção e que o autor peça para o autor parar essas agressões, né? Então, hoje é o Poder Judiciário que determina e esse projeto de lei que tramita no Senado, ele não tira, muito ao contrário do que muitos se imaginam ou tem se falado, ele não tiraria do juiz a competência de expedir as medidas. Ficaria na mão do juiz, sim, essa deliberação. Porém, ele autorizaria que, num período bem curto, assim que a vítima for à delegacia, o delegado possa determinar de imediato apenas essas 2 medidas que eu citei, e que em 24 horas o mesmo juiz que vai determinar, que determina hoje, ele possa chancelar as medidas, concordar com elas ou negar as medidas. Seria mais uma medida para que a vítima não saia da delegacia hoje apenas com papel ineficiente. Pois é, disso aí a gente percebe algumas falhas, né, dentro da lei que realmente não ajudam muito. Mas a gente tem algum resultado prático mesmo que a gente possa comemorar desses 10 anos de lei? Nós temos resultados positivos no sentido em que as mulheres elas passaram a ter maior confiança no poder estatal, mesmo com essas deficiências ainda, porque antigamente, antes da Lei Maria da Penha, Henrique, era apenas um TCO, não tinha possibilidade nenhuma do autor sequer ser preso. Hoje em dia, a Lei Maria da Penha é uma lei excepcional, foi tida pela ONU como uma das leis mais bem feitas do mundo, no sentido de dar proteção à vítima. O que se procura com as mudanças são apenas o aprimoramento delas, para evitar que essas mortes, nesse período de tempo, ainda voltem a acontecer, como aconteceu alguns meses atrás, aqui mesmo no setor Crimeia Oeste, que teve aquela vítima em que o autor família se matou. Nesse caso, a vítima já tinha ido até uma delegacia, pediu as medidas, só que as medidas ainda não tinham chegado até o autor. A gente acredita que isso irá fazer com que o autor ele pense 2 vezes, porque se de forma imediata, assim que ele acaba de agredir, ou num prazo de 24 horas, ele receber do Estado uma repreensão, pelo menos um papel dizendo você não pode mais fazer isso, senão você vai ser preso, ele já vai sentir que o que ele fez não vai ficar em vão, né? Vai existir uma aplicação da justiça de forma mais imediata. Então, essa é a esperança. Ela vem realmente do segmento das delegadas de polícia que trabalham com as vítimas, porque somos nós, as delegadas que trabalham diretamente com essa vítima, que recebemos ali os olhos lacrimejados, as lesões daquelas vítimas ali naquele momento, e hoje não temos ferramentas para poder protegê-las. Delegada, infelizmente o nosso tempo acabou, né? O assunto não acabou, mas o tempo acabou. Quero te agradecer pela sua participação aqui. Bom trabalho, tá? Muito obrigada, estamos à disposição.